Estamos aqui na Igreja Fonte da Vida, Uberaba, na cidade de Curitiba, e nós estamos numa série de ministrações de batalha espiritual. O mundo espiritual, queridos, ele é real, ele é verdadeiro, e na verdade, nós não estamos neste mundo vivendo como se estivéssemos numa colônia de férias. Na verdade, esse mundo se assemelha muito mais a um campo de batalha do que uma colônia de férias. E nesse campo de batalha, quem não é guerreiro é vítima. Quem não é guerreiro é vítima. Se você nesse mundo não se posicionar como um soldado que está na batalha, como um homem de guerra, uma mulher de guerra, preparada para enfrentar as batalhas, você vai ser vitimado. Vai ser vitimado pelo inimigo, vai ser vitimado pelos laços de Satanás, vai ser vitimado nesse campo de batalha, porque o mundo espiritual é assim: ou você bate ou você apanha, ou você é guerreiro ou você é vítima. E eu acredito que você se dispôs a estar aqui numa quarta-feira fria como essa, se dispôs a estar assistindo essa live, porque você é guerreiro do Senhor, amém? Você é uma guerreira de Deus, e nessa luta, absolutamente ninguém pode ficar neutro, porque se trata de uma guerra espiritual. E quando nós falamos de batalha espiritual, de guerra espiritual, nós precisamos observar dois perigos que são extremos. O primeiro perigo é subestimar o poder do inimigo. Todos os seres humanos estão envolvidos numa grande batalha. Todos os cristãos estão envolvidos numa grande batalha. Mas existem aqueles que subestimam o poder do inimigo. Hoje existem muitas pessoas que são incautas, que negam a existência do diabo, que atribuem as coisas ruins que existem no mundo, o caos que se instala, apenas à coincidência ou à obra do acaso, e desconhecem o poder, as armas, as estratégias das trevas. Existem aqueles que acham que o diabo é apenas uma energia negativa e que está dentro do próprio homem, que é um ser místico que apenas existe na mente fraca dos homens fracos e que não podem alcançar a plena luz da razão. Então, o primeiro perigo é nós subestimarmos o poder de Satanás. Porque ele age onde existe ignorância. O diabo age onde existe mente fechada para a realidade espiritual. Onde existe cegueira espiritual, onde existe surdez espiritual, aí o diabo está agindo. Enquanto você não percebe que existem áreas da tua vida que estão sendo assoladas por Satanás, aprisionadas por Satanás, ele está ali proliferando as suas obras. Ele está ali estabelecendo o seu reino. E você acha que é uma obra do acaso. E você acha que aquilo está acontecendo porque tem que acontecer. E você acha que é normal porque acontece na vida de todo mundo. Mas você sabe que não é bem assim. Você que tem a mente de Cristo, a palavra de Deus, você sabe que existe uma realidade espiritual. Então não subestime o poder do inimigo. Mas um segundo perigo que pode existir nesse campo de batalha espiritual é superestimar o valor de Satanás. Achar que Satanás é o todo-poderoso. Achar que tudo aquilo que acontece é obra do diabo. Há aqueles que falam mais no diabo do que de Deus. Falam tanto do poder de Satanás, das suas armas, das suas estratégias, que chegam a subestimar o poder de Deus. A Bíblia, ela revela para nós o mundo espiritual, mas revela para nós também o poder de Deus e o poder do diabo.
O fato de nós estarmos envolvidos numa batalha e sermos elementos desta batalha, sermos personagem desta batalha, não quer dizer que Satanás ele está numa ponta da corda e Deus na outra ponta da corda, e um puxando a corda de um lado, parece que em forças equiparadas. Absolutamente não. Porque o poder de Deus é infinitamente maior. Deus ele é soberano, Deus ele é o todo-poderoso, Deus ele tem todo o poder. Satanás ele é mais poderoso do que o ser humano. Satanás é mais poderoso do que eu e você, sozinhos. Satanás ele tem um poder realmente de destruir vidas, de assolar pessoas, de dominar nações, de oprimir famílias, de estabelecer caos na vida de muitas pessoas e da humanidade. Porém, esse poder de Satanás existe de uma forma limitada, de uma forma temporal. Foi dado a Satanás essa autorização de agir por um tempo. Ele está agindo por um tempo, e o tempo dele está se esgotando. O tempo dele está acabando. E é por isso que a fúria do inimigo tem sido tão grande nesses últimos dias, porque ele sabe que esses últimos dias são os últimos dias dele também agir, em que o poder de Deus se manifestará, salvando a todo aquele que crê, e que o destino de Satanás é o lago de fogo de enxofre, o inferno. E ele não quer ir sozinho, ele quer levar o maior número de pessoas possível com ele. Ele, sabendo desse destino, ele vai investir pesado, e todas as suas forças virão para roubar aqueles que são de Deus, ou seja, o homem que é imagem e semelhança de Deus. E eu gostaria de expor algumas verdades aqui nessa noite. Nós precisamos saber contra quem é a nossa luta. Gente, tudo aquilo que envolve a nossa vida é espiritual. Absolutamente tudo, 100% da nossa vida é espiritual. Nós somos regidos por leis espirituais. O mundo é regido por leis espirituais. Não existem coisas que são materiais na vida do cristão e coisas que são espirituais. Na vida do cristão, tudo é espiritual. O dinheiro é espiritual, o casamento é espiritual, a criação de filhos é espiritual, a profissão é espiritual, os estudos é espiritual, porque nós vivemos com o propósito de sermos para a glória de Deus. E quando a nossa vida ela está inserida nesse propósito de manifestarmos a glória de Deus, de vivermos para a glória de Deus, nós vamos viver uma vida espiritual. Nós, ainda que estejamos no mundo físico, ainda que nós lidemos com coisas materiais, comida, bebida, roupa, dinheiro, profissão, as coisas deste mundo, nós entendemos que, em primeiro lugar, nós somos seres espirituais. Então, nós não somos seres carnais, que se transformam em seres espirituais. Nós somos seres espirituais que estão habitando num corpo carnal, e isso muda totalmente a nossa compreensão, porque daí nós não passamos a viver segundo a carne, mas nós passamos a viver segundo o Espírito. E a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Preste atenção, a batalha que se trava diariamente na tua vida
não se trata de uma batalha contra pessoas, contra familiares, contra patrão, contra empregados, contra o governo, contra as pessoas que estão ao teu redor. Nós estamos vivendo numa real batalha, e essa batalha é espiritual. É um grande perigo alguém detonar as suas armas sem ter um alvo certo. Muitas vezes nós oramos, gente, e a gente nem sabe aquilo que a gente ora. A gente ora e nem sabe como orar, e daí a gente não recebe. Às vezes a gente está envolvido numa batalha espiritual intensa, em que o diabo está agindo, o diabo está oprimindo. Esses dias eu atendi, ainda essa semana, atendi uma pessoa, ela falou: pastor, a minha vida se tornou um caos. Porque nesses últimos meses aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A pessoa listou 2 mãos inteiras de tragédias que tinham acontecido, de doença, de diagnóstico, de bater o carro, de morte, de um monte de desgraça. Então, é necessário nós entendermos que nós sempre estamos em batalha espiritual. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos estar enfrentando as lutas que são próprias deste mundo, que são lutas espirituais. Porém, existem momentos na nossa vida em que essas lutas se intensificam. Existem momentos na nossa vida que não é só um demôniozinho que saiu do inferno para atormentar. Parece que abriram a porteira do inferno e mandaram todos para atormentar a vida da gente. E se a gente não percebe esses momentos da nossa vida, nós começamos a achar que é Deus que está no negócio, que é uma luta natural, porque isso acontece na vida de todo mundo. A gente começa a aceitar a ação do diabo na nossa vida como se fosse vontade de Deus, como se fosse Deus agindo. E o diabo está ali, saracuteando, cirandando, operando, estabelecendo a sua obra, e nós passamos a achar que é a obra de Deus. Então nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Então, Paulo fala que o nosso inimigo não são as pessoas, mas ele revela quem é o nosso inimigo. No capítulo 6 mesmo de Efésios, no versículo 11, ele diz que nós precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Ele revela agora, dizendo que o diabo é o inimigo que lança, que arma ciladas, e é contra ele que nós devemos lutar. A Bíblia atribui inúmeros nomes ao diabo: Satanás, diabo, Abaddon, Apolion, antiga serpente, dragão, assassino, pai da mentira, tentador, maligno, acusador, adversário, Deus desse século, príncipe da potestade do ar, Beelzebu, demônio, espírito imundo. Enfim, existem vários nomes que é dado ao mesmo ser, o arqui-inimigo de Deus, Satanás, o anjo caído. Mas a Bíblia nos fala que este ser, ele foi vencido por Cristo lá na cruz do Calvário. Ele foi despojado por Cristo lá na cruz do Calvário. Veja o que fala em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 12 ao versículo 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 15. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados diante da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a renovou
ele a removeu, pregando-a na cruz. Verso 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Gente, isso daqui não vai acontecer. Isso daqui já aconteceu. Jesus já venceu Satanás na cruz. Jesus já derrotou Satanás na cruz. E ele não somente derrotou Satanás na cruz, mas ele deixou Satanás pelado, desnudo, sem roupa, porque esse é o significado da palavra despojado. Numa guerra, no mundo antigo, quando os soldados iam para a batalha, e aquele exército perdia, os inimigos tiravam as suas roupas, e eles tinham que voltar para as suas cidades envergonhados, não somente porque perderam a batalha, mas porque agora estavam sem roupas. Tinham que mostrar a sua intimidade, ou seja, eles voltavam sem roupa. Nem roupa Satanás tem, porque Jesus já tirou as roupas dele e todo o poder dele lá na cruz. Então aqui está uma chave, aqui está uma senha, aqui está uma revelação de acesso para nós alcançarmos um lugar de libertação em Deus. Satanás, ele não tem poder para destruir aqueles que estão em Deus. Veja o que nos fala 1 João, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Diga, não está no pecado. Fale, aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. E o inimigo não o atinge, o maligno não o atinge. Presta atenção. Ele não está dizendo que todo crente está livre de ser atingido. Aqui não está falando que todo evangélico está livre da ação de Satanás. Ele não está dizendo que todo aquele que vem nos cultos de quarta-feira, o maligno não toca. Ele não está dizendo que todos aqueles que têm os seus nomes escritos no rol de membro de uma igreja, o maligno não toca. Ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus e não está no pecado. Quem é nascido de Deus não pode viver no pecado, porque nós poderíamos fazer uma interpretação diferenciada desse texto, dizendo que aquele que está em pecado, Satanás pode tocá-lo, porque o pecado alimenta o poder do inimigo. O pecado é aquilo que autoriza a atuação de Satanás, mas se você é de Deus, se você não vive no pecado, o inimigo não pode te tocar. Tem muita gente que diz que é de Deus, que é nascido de Deus, mas vive pecando. Vive no pecado. E é por isso que é necessário nós olharmos para dentro de nós, para a nossa vida, e fecharmos as brechas. Se existe pecado na nossa vida, nós precisamos reparar esses pecados, confessar ao Senhor, nos arrepender desses pecados. Precisamos tomar a autoridade que há no nome de Jesus e a posição que Jesus tem, de vencedor, de triunfante, e dizer: o sangue de Jesus é sobre a minha vida, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu não vivo mais em pecado, eu sou nascido de Deus. Então Satanás, na minha vida não, na minha família não, no meu casamento não, nas minhas finanças não, nas minhas empresas não, nos meus negócios você não pode tocar. Sai da frente, Satanás, porque eu não vivo em pecado, eu sou nascido de Deus. Agora, se você vive em pecado, se você não é nascido de Deus, você precisa nascer de novo, você precisa reparar a tua vida, você precisa confessar os teus pecados, e então você vai ter vitória contra o inimigo. Nós precisamos entender, além de quem é o nosso inimigo, e de quem não é o nosso inimigo. O inimigo não é a carne, o inimigo é Satanás, mas nós precisamos entender as estratégias que ele tem.
Paulo nos fala, naquele texto que nós lemos, de Efésios 6,11, sobre ciladas do diabo. E é muito importante nós entendermos que o diabo, ele não precisa usar de ciladas para quem já é dele. Presta atenção, o diabo não está nem aí para quem já pertence a ele. Quem pertence a Satanás já está fazendo a vontade dele, então ele não se importa muito com este. A cilada, a arapuca, a armação, ela é feita para cair quem está de pé. Só quem está de pé pode cair. Só pode ser enredado na cilada do diabo quem não está com Satanás. É uma forma dele capturar. Então, agora é um alerta para mim e para você, irmão. Para mim e para você que somos filhos de Deus e não vivemos no pecado, o pecado sempre está à nossa porta e nós não devemos pecar. Nós devemos fechar as brechas. Nós precisamos saber em quem nós cremos e de que forma nós devemos viver, como nós devemos nos portar e como nós devemos ser vitoriosos nessa grande batalha espiritual que nós estamos inseridos. Existe um quadro antigo, eu não sei se vocês já viram, lembram daquele quadro antigo, em que existe uma multidão, um corredor bem grande de multidão. E daí chega no momento da ilustração que tem dois caminhos. O caminho estreito que leva ao céu, e ali meia dúzia de pessoas entram naquele caminho apertado, e um caminho bem largo, que parte daquela multidão vai por aquele caminho largo e que representa o inferno. Então é uma ilustração do texto bíblico que fala que apertado é o caminho que conduz à salvação, que largo é o caminho que conduz à condenação ou ao inferno. Mas existe algo errado naquele quadro, porque antes de haver aquele trevo em que se vai para um lado ou vai para o outro, toda aquela multidão está caminhando junto. E chega no momento em que elas se dividem para o céu ou para o inferno. Isso é uma grande mentira. Sabe por quê? Porque hoje, nós que fazemos parte da multidão, nós já estamos, desde já, antes de Jesus voltar, antes da trombeta soar, a gente já está caminhando para o céu ou para o inferno. Todos nós que estamos aqui, nós já estamos numa jornada, nós já estamos numa caminhada. Alguns estão indo para o céu, outros estão indo para o inferno. E nós precisamos entender que essa realidade do mundo espiritual deve nos levar a uma compreensão de que nós precisamos analisar, ver em qual caminho nós estamos. Você está no caminho largo ou você está no caminho estreito? Ah, pastor, eu não sei. Não tem como estar em um outro caminho, só existem dois caminhos, o largo ou o estreito. Você está indo para o céu ou você está indo para o inferno, porque não há meio termo. Quem não está debaixo do senhorio de Cristo, ele já está vivendo debaixo da potestade, ou seja, do poder de Satanás. Quem não está vivendo debaixo do poderio de Cristo, o senhorio de Cristo, está vivendo debaixo do senhorio de Satanás. Quem fala isso é Paulo, lá em Atos capítulo 26, versículo 18, que ele diz que a pessoa, após sair debaixo da potestade de Satanás, ela precisa sujeitar-se a Deus. Ele reafirma isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando afirma que a nossa salvação é como se fosse um transporte do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do amor de Deus. Nós somos transportados de um caminho de trevas para um caminho de luz. Nós que outrora estávamos caminhando em direção à perdição, agora caminhamos em direção à salvação.
Não existe um terceiro caminho, uma terceira via, uma terceira opção. Ou é céu, ou é inferno. Ou é caminhar debaixo do senhorio de Cristo, ou é caminhar debaixo da potestade de Satanás. Nós precisamos conhecer as principais estratégias que o inimigo usa contra aqueles que são de Deus. Um dos maiores ensinos de batalha espiritual na Bíblia está lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava oprimido por Faraó, que é um tipo de Satanás. O povo de Israel, o povo de Deus, estava cativo, estava aprisionado no Egito. Faraó, com a sua vara de ferro, regendo o povo de Deus. E nós encontramos ali no texto de Êxodo forças do mal conspirando contra o povo de Deus. E quando Moisés, o grande libertador, que é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, ele se manifesta como o enviado de Deus no meio do povo para pedir a Faraó que liberte o povo e deixasse o povo seguir o seu caminho em direção à terra prometida. Faraó, ele usou astúcia infernal para prender o povo ao Egito. Faraó simboliza Satanás. Moisés simboliza Jesus. E o Egito simboliza o mundo. Faraó, Satanás, queria prender o povo de Deus, que hoje sou eu e você, ao mundo, ao Egito, para que eles continuassem vivendo nas práticas do Egito. Olha o que nos fala Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus e não saiam do país. Olha a estratégia de Faraó. Ele não diz ao povo para não cultuar. Ele não fala para o povo não adorar a Deus. Ele não fala para o povo não ir na igreja. Ele não fala para o povo não se batizar. Ele não fala para o povo não oferecer sacrifício. Ele não proíbe o povo de se reunir. Mas ele dá uma orientação: olhe, vocês podem oferecer sacrifícios a Deus, mas não saiam do país, ou seja, não saiam do Egito. Fiquem no Egito, fiquem no mundo. Você pode ir na igreja, você pode servir a Deus, você pode cultuar o Senhor, você pode adorar no altar, você pode prestar o teu culto no altar do Senhor, você pode se reunir, mas só faça uma coisa: continua no mundo. Não seja 100% crente, não seja 100% adorador, não saia do mundo, não saia do país. Faraó, ele queria que o povo servisse a Deus sendo cativo. Gente, a estratégia do diabo, presta atenção, olha aqui para mim, a estratégia do diabo não mudou. O diabo, ele quer convencer eu e você que nós podemos servir a Deus e continuar servindo a Ele, que nós podemos viver uma vida cristã mesmo tendo uma vida mundana, que nós podemos servir a Deus e nós podemos também ter outro Senhor. Ele quer convencer de que nós podemos ser o crente Raimundo. Não tem nenhum Raimundo aí, né? Não fica ofendido, irmão Raimundo. O crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Profunda essa realidade, né, irmão? Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, um coração dividido, uma mente dividida, uma adoração dividida. Olhe, prestem cultos a Deus, mas não saiam do país. A Bíblia diz que o amor do Pai, o amor de Deus,
não está naquele que ama o mundo. Gente, nós precisamos tomar uma posição. Se nós amarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos ter que odiar o mundo. Não tem como agradar a Deus e agradar o mundo. Não tem como agradar a Deus e agradar Satanás. Quem é amigo do mundo, diz Tiago, capítulo 4, versículo 4, que ele já se constitui, ele se declara inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus nos fala que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos servir a Deus sem romper com o mundo. Se você está numa batalha espiritual, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa, em qualquer área da tua vida, em primeiro lugar, você precisa romper com o mundo. Você precisa romper com a mentira, você precisa romper com a prostituição, você precisa romper com as coisas erradas, você precisa romper com tudo aquilo que te rodeia, precisa romper com o pecado, precisa romper com o vício, você precisa romper com o mundo, com o estilo mundano de viver. A segunda estratégia de Satanás, que foi a estratégia de Faraó, era: olhe, saia do mundo, mas fique por perto. Primeiro, não saia do país, não saia do mundo. Você tem como servir a Deus, você tem como ir na balada, você tem como beber, fumar, ter 2 ou 3 mulheres aí e continuar indo na igreja. No domingo você vai na igreja, no sábado você vai na balada. E você vai, não saia do mundo. Mas depois, quando Faraó viu que essa orientação de servir a Deus, de adorar a Deus e também de continuar no Egito não convenceu muito o povo de Deus, ele diz assim: olhe, então vamos fazer o seguinte, vocês podem até sair do Egito, mas não vão muito longe, ou seja, vivam pertinho. Viver perto é viver flertando. E é o que muitos crentes estão fazendo hoje. Não estão afundados no pecado, mas estão flertando, namorando, brincando com o pecado. Olha o que nos fala Êxodo, capítulo de número 8, versículo 28. Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito. E olha que coisa linda. Olha que crente esse Faraó. Olha que inspirado. Era praticamente um irmão. Ele diz: orem por mim. Orem por mim. O diabo pedindo oração. E daí, tem muitos que dizem assim: pastor, que você não entendeu. Eu estou indo lá, pastor, para orar por eles. Eu estou indo lá para evangelizar o Faraó. Pastor, eu me converti, mas eu continuo lá naquela rodinha, eu continuo frequentando lá aquele barzinho, eu continuo lá naquele esquema, naquele clube. É porque, na verdade, Deus colocou uma missão no meu coração para orar por eles. Ou seja, ele está vivendo muito perto. Eu não estou dizendo aqui, gente, que nós vamos ser alienígenas. A gente se converte, entrega a vida para Jesus, agora a gente não tem mais vida social, rompe com todo mundo, bloqueia todo ímpio, e encapetado lá das redes sociais, e não vai ter mais relacionamento nenhum, relacionamento zero com o ímpio. Não é isso. Mas o fato é que nós não podemos e nós não devemos mais nos assentar à roda dos escarnecedores, viver com aqueles que praticam a mentira, com aqueles que vivem na mentira. Isso é flertar com o pecado. Pessoas que já saíram do Egito, mas ainda não romperam com a escravidão do pecado. O diabo, ele vai fazer de tudo para manter você perto do mundo, assim como o Faraó fez de tudo para manter o povo de Deus perto do Egito.
O diabo ele vai mostrar os brilhos, as multicores, policromáticos do pecado. As multiformes alegrias que o mundo proporciona. Ele vai encher os teus olhos. Ele vai encher o teu coração de ilusão, com as atrações mais encantadoras, em nome da felicidade. Mas pastor, você acha que eu não mereço ser feliz? Eu sou jovem. Já passei tanto tempo de dificuldade, de luta, de aflição, tanto tempo desempregado, tanto tempo, agora entrei numa empresa legal, em que o pessoal é legal, e para eu ter assim uma boa aceitação, eu preciso frequentar alguns ambientes, pastor. Eu preciso desfrutar dessa oportunidade, porque afinal eu mereço ser feliz. Gente, presta atenção aqui, não existe felicidade fora da vontade de Deus. Isso é mentira do diabo. Não tem como nós sermos felizes se nós não vivermos conforme aquilo que Deus fala ao nosso respeito, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que existe, que nos oferece felicidade e pode nos proporcionar uma alegria momentânea, é enredo de Satanás, é engano de Satanás. Chuta que é laço. O diabo ele não está tão interessado que você saia totalmente do Egito, ou que você saia do Egito, desde que você volte sempre lá, dá uma flertada. Já que ele não pode ter você completamente, ele quer ter uma parte do teu coração. Já que ele não pode ter você completamente, ele quer ter uma parte da tua vida. Já que parte da tua semana você está servindo a Deus, você está vindo à igreja, você está lendo a palavra, você está com a tua família, um diazinho na semana fazendo algumas coisas erradas e alguns pecadinhos e algumas negligências, não importa. Você pode fazer. É porque você merece ser feliz. Preste atenção, porque isso é muito sério. E daí ele usa uma outra estratégia para abordar o povo de Deus. Ele diz, olhe, saia do Egito, mas deixe os seus filhos. Essa outra proposta feita por Faraó a Moisés, até permitia que o povo saísse do Egito, desde que as crianças e os jovens ficassem no Egito. Veja que esse é um laço mortal para a família. O diabo ele não está interessado apenas na tua vida, mas ele está interessado naquilo que existe de mais importante na tua vida, que é a tua família, que é o teu casamento, que são os teus filhos. O que o diabo quer é arrebentar com a família. Essa estratégia de Satanás não é nova, mas tem se intensificado nesses últimos tempos, visto que a hora dele é chegada. Então, mais do que nunca, as ações malignas estão deflagradas. Satanás não age mais nas entrelinhas. Está agindo de forma deflagrada, tentando roubar, capturar o coração das nossas crianças, a inocência dos nossos pequenos. Tentando roubar o valor do casamento, o valor da família, da aliança. E ele investe pesado. A coisa que mais perturba o diabo é ver a tua família unida, porque ele não tem família. Ele não gosta de ver lares no altar de Deus. Ele não gosta de ver uma mãe que ora, de um marido que vem para a igreja, de um marido que é o pastor da sua casa, o sacerdote do seu lar, que diz para o povo, galera, hoje é dia do culto, vamos servir ao Senhor. Não é à toa que nesses dias, nós temos vivido dias de pais fracos, crentes fracos. Aquilo que uma geração tolera, a outra geração toma como estilo de vida, diz o pastor Cote. Aquilo que uma geração tolera, outra geração toma como estilo de vida. Então, se você tolera uma mentira, a outra geração que virá
eles vão ter a mentira como estilo de vida. Se você tolera alguns pecados dentro da tua casa, dentro da tua família, faz vistas grossas, a outra geração que virá vai tornar-se uma geração de desviados. Haja vista que a Europa se desviou em uma única geração, pelo abandono dos princípios da palavra de Deus. Irmão, irmã, você que está aqui nessa noite, não negligencie princípios da palavra. Viva a verdade, caminhe na verdade, faça aquilo que é correto, porque você não está vivendo para você, você está vivendo para a tua futura geração. Você vai deixar um legado, porque aquilo que você tolera, os teus filhos vão ter como estilo de vida. O problema nunca está nos filhos, o problema está nos pais. Quando vem alguém com a criança pela mão, com o menino pela mão, com o adolescente pela mão, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, ore por esse menino, está oprimido, está rebelde, está desobediente, está não sei o quê. Eu já sei que a criança não tem culpa nenhuma, a culpa está nos pais. Pais sem limites, pais sem autoridade, deixam os seus filhos assistirem o que querem, praticam pecados na sua casa. Os filhos têm uma vida libertina, os filhos vão ser libertinos. Então a estratégia de Satanás era que eles não ficassem, eles podiam até sair, mas desde que os filhos ficassem. Capítulo 10 de Êxodo, versículo 10 e versículo 11, que diz assim, disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Ele abria mão dos homens, mas ele não abria mão das mulheres, dos jovens e das crianças. Satanás, ele pode até abrir mão dos maduros, dos experientes, das pessoas vividas, das pessoas que têm relacionamento com Deus, que investem vida no altar de Deus, mas ele não vai abrir mão dos fracos, ele não vai abrir mão dos frágeis, ele não vai abrir mão da futura geração. É importante nós ressaltarmos que esse laço, esse enredo de Satanás, ele tem mantido muitos crentes presos. Existe, irmãos, uma orquestração concentrada na derrocada dos nossos jovens e das nossas crianças, nesses dias. O diabo, ele emprega todas as suas armas e utiliza de todo o seu terrível arsenal para destruir a família, visando atingir quem? Adolescentes, jovens e crianças. O diabo, na verdade, ele é um grande estalionatário, porque ele oferece prazer, mas ele dá desgosto. O diabo, ele promete diversão, mas no final ele traz frustração. Ele promete vida, mas ele dá morte. O lugar de um jovem curtir a vida, se alegrar na vida, não é no Egito, nem no mundo, mas é no altar de Deus, é na casa do Senhor. Só na presença do Senhor a plenitude de alegria. O salmista diz que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Olha outra estratégia de Satanás para oprimir o povo de Israel e para oprimir a minha e a tua vida. Saia do Egito, mas deixa a sua grana, deixa o seu dinheiro. Quando Faraó percebeu que Moisés não era um qualquer, que ele era um homem determinado, e ele não iria deixar os jovens, as crianças, ele não ia perder ninguém para o Egito, ele dá a última cartada.
Ele propõe para que Moisés saísse do Egito, mas deixasse os seus bens, deixasse os seus rebanhos. Em outras palavras, Faraó estava dizendo mais ou menos assim, vocês servem a Deus, mas o dinheiro de vocês, aquilo que vocês possuem, aquilo que vocês construíram, devem ficar no Egito. E esse continua sendo um laço que tem derrubado muitos crentes. Crentes que convertem o coração, mas ainda não converteram o bolso. Há crentes que têm um coração no céu, mas existem crentes que têm o coração no dinheiro. Aqueles que têm o coração no céu guardam os seus tesouros, porque eles são protegidos pelo Senhor. Mas aquele que tem o coração no dinheiro, nas riquezas, não conseguem honrar a Deus com aquilo que tem. Eles estão a serviço desse mundo. Irmãos, tudo aquilo que nós temos, bens, casa, patrimônio, dinheiro, salário, seja muito ou seja pouco, não se refere à quantia, mas aquilo que nós temos. Isso deve ser para a glória de Deus. Não deve ser para o mundo. Não deve ser para o anticristo, porque quando Jesus voltar, nós não levaremos dinheiro. Mas enquanto nós estamos nesse mundo e nós temos posses, tudo isso deve cooperar para que o Evangelho seja estabelecido, o reino de Deus seja estabelecido, corações sejam alcançados. Há crentes que põem o seu coração nas riquezas, não consagram os seus bens a Deus e nem a serviço de Deus. É por isso que é fato que muitos crentes, além de não colocarem os seus bens no altar do Senhor, não entregarem dízimos e ofertas na casa de Deus, para que a obra do Evangelho, ela seja alavancada e se propague, eles, infelizmente, tendem a colocar a sua riqueza a serviço daquilo que não é para a glória de Deus, ou seja, para si mesmo. E é por isso que nós precisamos, queridos, sondar o nosso coração, e nós precisamos ter uma consciência de tudo aquilo que nós temos não é nosso, mas é do Senhor. Seja bem, seja família, seja qualquer coisa que nós temos nesse mundo, tudo pertence ao Senhor. Moisés, porém, ele não aceitou essa exigência de Faraó, pois tudo aquilo que nós somos precisa ser para o serviço de Deus, e ele diz: nada ficará. Veja o que fala Êxodo capítulo 10, versículo 26. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casaco de animal será deixado. Temos que escolher, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Moisés, aqui, ele estava dizendo que tudo aquilo que eles tinham era para o serviço de Deus, era para a glória de Deus. Eles estavam tendo um rompimento total e completo com o mundo, porque nós não podemos deixar, queridos, nada para trás. Não podemos servir a Deus com um coração dividido. O nosso Deus merece o melhor, o nosso Deus merece tudo aquilo que nós temos, o nosso Deus deve ser exaltado em tudo aquilo que nós temos. Nós estamos numa batalha, você está numa batalha, a tua família está numa batalha, e nessa batalha nós temos alertas através da história do povo de Israel, de como nós devemos ser conduzidos, de como nós devemos ser guiados, de como nós devemos nos portar diante disso. Presta atenção aqui, o diabo não desiste do lutar, ele é perseverante. Os seus ardis, os seus ataques,
A sua influência será grande contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus negócios, contra as tuas finanças, contra os teus sonhos, contra os teus projetos, contra os teus planos. Ele não evitará esforços para atingir você. Se o diabo tentou o Senhor Jesus, nos 40 dias que Jesus esteve lá no deserto em jejum, quanto mais não tentará a mim e a você. Mas Jesus, Ele discerniu as ciladas em todas as situações, e Ele derrotou todas as investidas do inimigo. Sabe por quê? Porque Ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Jesus tinha relacionamento com Deus. Moisés tinha relacionamento com Deus. Se você olhar na história bíblica, todos os homens que tiveram vitória, todos os homens que foram vitoriosos nas suas batalhas, todos os homens que venceram exércitos, todos os homens que venceram inimigos, todos os homens que derrotaram aqueles que se levantaram contra os propósitos de Deus nas suas vidas, eles tinham algo em comum. Eles tinham vida com Deus, eles tinham relacionamento com Deus, eles viviam para a glória de Deus. E nessa noite eu quero dizer a você, para ter vitória precisa ter relacionamento com Deus. Você não pode vir aqui na quarta-feira achando que a oração do pastor vai resolver a tua vida. Você não pode vir aqui na quarta-feira achando que a imposição de mãos do pastor vai operar milagres na tua vida. Você precisa vir na quarta-feira, você precisa vir à igreja no domingo, você precisa servir a Deus todos os dias da tua vida e ter relacionamento com Deus, relacionamento com a sua palavra, relacionamento em oração, e então você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, porque o relacionamento com Deus nos garante vitória. A Bíblia nos fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao, e Ele fugirá de vós. Primeira coisa, sujeite-se a Deus. Sujeita a tua vida a Deus. Sujeita a tua família a Deus. Sujeita as tuas finanças a Deus. Se coloque de pé. Eu quero fazer essa oração nessa hora por você que precisa sujeitar essa área da tua vida pela qual você está em batalha. Sujeita a Deus. Pastor, estou sendo atacado na minha área sexual. Sujeita a tua sexualidade a Deus. Pastor, estou sendo atacado na minha família. Sujeita a tua família no altar do Senhor. É o meu casamento, pastor. Sujeita o teu casamento no altar do Senhor. Faça aquilo que a Bíblia manda. Ah, pastor, os meus negócios, a minha vida financeira não vai bem. Sujeita o teu salário a Deus. De que forma sujeita o salário a Deus? Sendo dizimista, sendo ofertante, não gastando mais daquilo que você ganha. Sujeita a tua vida ao Senhor. Não viva no mundo. Não viva com costumes do mundo, com práticas do mundo. Não flerte com o mundo, não namore com o mundo. Ouse viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Você está numa batalha, e nessa batalha você só vai vencer se você se posicionar como um soldado, senão você vai ser vitimizado. Eu quero que nessa hora você feche os seus olhos, e que você sujeite agora o teu coração ao Senhor. Você não pode viver única e exclusivamente das vitórias e dos triunfos do passado. Ontem você colheu vitória, amém. Mas hoje existe vitória de Deus para você colher também. Você já venceu lutas no passado, hoje você vai vencer também, amanhã você vai vencer também. Mas presta atenção, tudo vai depender do teu posicionamento de hoje. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. O teu posicionamento vai levar você à vitória ou à derrota, a conquista, a realização ou ao fracasso e a destruição. É o teu posicionamento.
Eu quero perguntar se existe alguém que está passando por batalhas em alguma área da tua vida, ou em algumas áreas da tua vida, e você quer se posicionar e quer consagrar esta área da tua vida ao Senhor. Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Você que está assistindo a live, diga eu quero, coloca aí no chat, dizendo eu quero me posicionar. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua profissão, pela tua vida amorosa, sentimental, emocional. Está depressivo, assolado, perturbado. Talvez você ache que você está sendo vitimado por obra de feitiçaria, obras espirituais que trancaram os teus caminhos, que amarraram as tuas prosperidades, que parece que a coisa não vai, parece que a coisa não anda, parece que tudo está trancado, amarrado, parece que tudo está impedido, parece que você só está patinando, nunca sai do lugar. Você diz, pastor, eu tenho bens. Você diz, pastor, eu tenho condições, muitas condições de viver diferente, mas eu não consigo. O Senhor me fala de alguém nessa noite que tem bens, mas os bens estão como se estivessem alienados, como se você não pudesse usufruir. E quando eu estou falando dessa pessoa que tem bens, é porque tem bens materiais mesmo, tem casa, tem propriedade, mas não pode usufruir. Você diz, pastor, eu tenho um bem, mas está tão enrolado. Se eu vendesse esses bens, eu resolveria os meus problemas, investiria o dinheiro, poderia viver do resto, mas eu estou impedido pela justiça, por uma causa, por um problema de família. Eu não consigo desfrutar daquilo que eu tenho. Você tem bens, de certa forma você é rico, mas você não tem dinheiro na mão, você só tem dívida. Eu quero dizer, o Senhor está entrando na tua vida hoje, com solução, com a providência, com a vitória. Entrega isso ao Senhor, entrega isso ao Senhor. Eu quero orar por uma pessoa que teve um sonho terrível nessa noite. Um sonho terrível, que acordou com o seu coração palpitando, como se o coração fosse sair pela boca. Deu aquela sudorose e você acordou. Você diz assim, foi um grande pesadelo. Deus revelou a você que você está numa grande batalha espiritual. Quem é essa pessoa que teve esse sonho nessa noite? Que você acordou amedrontado. Será que essa pessoa está aqui ou está na live? Se tiver por acaso alguém acompanhando lá nas redes sociais, alguém comentar que tem sido essa pessoa, só colocar aí na live, eu sou a pessoa do sonho. Você acordou assim apavorado, o teu coração acelerado, você teve um sonho terrível. O Senhor está revelando a você que é uma batalha. Até agora você não entendia o porquê você estava passando por isso, mas você está numa batalha espiritual, e a palavra de Deus para você nessa noite é para você se posicionar como um guerreiro, porque até agora você não entendia, achava até que Deus estava pesando a mão contra você, mas é o diabo se levantando contra a tua vida e se irandando na tua vida. Mas hoje o Senhor libera graça, favor, misericórdia e te dá vitória contra esse inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora calabachandarás. Levanta as tuas mãos, diga: eu nessa noite, Senhor, me posiciono como um guerreiro do Senhor. Eu não dou nada, absolutamente nada a Satanás. Não dou o meu tempo, não dou a minha atenção, não dou o meu culto, não dou os meus bens, não dou os meus filhos, não dou o meu dinheiro, não dou as minhas propriedades, não dou nada, absolutamente nada a Satanás. Tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, e eu consagro hoje essas coisas no altar do Senhor. Diga: eu tomo autoridade do nome de Jesus para me posicionar em confissão diante da tua presença. Eu confesso, Senhor, meus pecados. Senhor, não quero viver para o mundo,
com o mundo, mas eu quero viver para o Senhor, para o louvor da tua glória. Eu quero honrar ao Senhor, eu quero servir somente ao Senhor. Que o teu sangue, Jesus, me purifique dos meus pecados. Me perdoa, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho feito e é pecado, tudo aquilo que eu tenho feito e tem entristecido o teu coração. Eu me converto agora, de mente, de coração, de alma, de espírito ao Senhor. Eu me sujeito a minha família, a minha casa, os meus bens, tudo aquilo que tenho e tudo aquilo que sou, sujeito ao senhorio de Cristo. E a partir de agora, a potestade de Satanás não tem mais poder na minha vida, no nome precioso de Jesus. Coloca as duas mãos na cabeça e diz assim: tudo aquilo que o diabo trouxe para minha vida, cultura pagã, mentiras, enganos, fortalezas na minha mente, pecados, sugestões, vícios, tudo aquilo que o diabo estava usando para me convencer de que eu deveria permanecer no Egito, eu, em nome de Jesus, ordeno que saia agora. Tira a mão e diz: sai da minha vida, no nome de Jesus. Erga as tuas mãos em posição de receber. Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, eu oro por aqueles que estão aqui e por aqueles que estão nas tuas casas, Senhor. Que todo ardil de Satanás, que toda cilada do diabo, toda influência do inimigo caia por terra, na autoridade e poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia desse caminho, Satanás. Saia dessa casa, saia desse lar, saia desse casamento, saia da vida financeira dessa pessoa agora. Eu ordeno agora em nome de Jesus, eu ordeno agora em nome de Jesus. Você já foi vencido na cruz do Calvário. Seja desmantelada todas as obras do diabo. Seja desmantelada todas as obras do diabo. Cadeias sejam quebradas, grilhões sejam quebrados, laços sejam anulados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vai à frente, Senhor, vai à frente, Senhor, vai à frente dessa causa. Pessoas que são enfermas, doentes, recebam cura agora em nome de Jesus. Pessoas que estão doentes, acamadas, hospitalizadas, onde está chegando essa live, chegue cura, chegue cura, chegue cura do Senhor, chegue a cura do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Você que está nesse lugar está com dores. Tem alguém que está aqui nesse lugar e está sentindo dores no seu corpo, em algum lugar do seu corpo? Levante uma das suas mãos, pode baixar os demais. Isso, tem alguém que está aqui e chegou sentindo dores, está com dores? Pode levantar uma das suas mãos. Aqui, ali, irmã. Tem mais alguém que está sentindo dores? Aí na live, aí na live, você que está em casa, onde quer que você esteja, você está sentindo dores? Pega a tua mão direita agora, coloca no lugar onde está doendo. Se você não alcançar, coloca sobre a tua cabeça. E você vai orar comigo, com toda a fé do teu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, e pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Então a essa dor, a essa enfermidade que está no meu corpo, eu dou uma palavra de ordem agora: que saia, em nome de Jesus. Toda enfermidade, doença, debilidade física, saia. Tira a mão e diz: sai, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro agora que o Senhor está curando agora. Senhor, eu creio no ministério dos anjos. O Senhor ordena anjos
O Senhor ordena anjos ao nosso respeito. Existem anjos, Senhor, que vêm para tocar com cura. Agora eu vejo anjos descendo e tocando pessoas, tocando pessoas, tocando pessoas. Anjos agora trazendo cálices com unção de cura, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ordena os teus anjos, Senhor, nos hospitais. Ordena os teus anjos, Senhor, em nome de Jesus. Ordena os teus anjos nos hospitais, nos leitos de UTIs. Ordena os teus anjos agora para aqueles que estão em casas, para aqueles que estão aqui, e que no nome de Jesus haja cura do Senhor. Haja cura do Senhor, haja cura do Senhor. Toda dor saia, toda